Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma live abençoada, live semanal, né? Estamos fazendo todo domingo às 15h30. Vamos esperar os nossos seguidores e convidados entrar. Enquanto isso, eu vou também aqui enviar o aviãozinho aqui para aparecer as pessoas para a nossa live abençoada, né? Vamos lembrar aqui, enviar aqui para as pessoas. Vamos enviando aqui para as pessoas. Lembrar de entrar na nossa live abençoada. Vamos enviando o aviãozinho aqui para todo mundo despertar para assistir a nossa live, mais uma live abençoada, falando do nosso projeto, nosso livro que iremos lançar esse ano, se Deus quiser. E o tema central do livro é: você faz parte do tudo. Estamos enviando aqui o aviãozinho para as pessoas se chegarem. Pronto. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Mais uma live aqui abençoada. Vamos ver quem é que já está ao vivo aqui comigo. A família aqui, meu pai, Damião já entrou. A Miriam, minha esposa. A Edileuza. Vamos aguardar aí, pessoal, para começar a nossa quarta live já, né? Hoje nós iremos ver o resumo do 4º capítulo. Estou olhando de lado aqui porque meu computador está aberto aqui. O paradoxo da inteligência, que nós iremos abordar hoje, tá? E como eu sempre tenho falado, que este livro surgiu naturalmente devido à leitura de vários livros que comecei a ler, e nós sabemos que a leitura e o conhecimento, ele é libertador. Ele vai trazendo clareza, vai trazendo clarificação para a nossa mente, vai estar trazendo clarificação para a nossa mente, para nós vivermos uma vida mais leve, digamos assim, né? Porque o mestre disse que aprendesse com ele, porque o jugo dele é suave e é leve. A nossa vida
a vida do ser humano se torna mais pesada. Vitória Carobita entrou. Seja bem-vinda, Vitória, a nossa quarta live já, abordando aqui o tema central do meu livro, que é Você Faz Parte do Todo. E hoje nós iremos ver o resumo do 4º capítulo. A luz bate no óculos, né? Quando eu olho ali de lado ali, eu estou com o computador aberto. Eu vou ler já ali, para a gente iniciar o resumo ali do nosso 4º capítulo, o Paradoxo da Inteligência. Então, como eu estava dizendo, o conhecimento é muito libertador, né? E o próprio mestre disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que correr atrás do conhecimento da verdade para que a nossa vida se torne mais leve e suave, como falou o Mestre Jesus. E foi muito libertador para mim esse capítulo que iremos discorrer hoje, porque a maioria de nós iremos falar, a maioria de nós pensamos que as pessoas de sucesso, que adquirem grande sucesso na vida, e principalmente no sentido material, são as pessoas que têm uma capacidade, uma inteligência maior que a nossa, mas que isso não é verdade. Isso não é verdade. É isso que nós vamos trazer hoje, essa clareza, para que seja algo libertador para as nossas vidas. É o que nós iremos ver. E eu já vou começar a ler aqui o resumo e o início do 4º capítulo. Vitória, Miriam, veja, interage aí, se o áudio está bom, né? Estão me ouvindo bem? Então, gente, o 4º capítulo inicia assim. Estou com a tela aqui do computador, vou ler aqui para vocês, que diz assim: sabemos que os fatores necessários para o sucesso são foco, disciplina, network, constância e trabalho duro. Assim como a planta precisa de adubo na sua semente para o seu desenvolvimento, também sem a semente pode ter os melhores adubos, não vai prosperar. Da mesma forma, os fatores necessários para o sucesso, se a pessoa não conhece sua essência, isto também não lhe traz os resultados necessários. Isso é algo muito profundo, porque muitas pessoas e muitos de nós
não conhecendo profundamente a nossa essência, o poder que o Criador colocou dentro de cada um de nós, então nós ficamos desacreditados de conquistar tudo aquilo que o Criador, o Deus, colocou diante de nós, né? Porque tem uma escritura que diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para nós, os filhos dos homens, para conquistar. E quando nós não temos essa consciência da nossa identidade, que somos a imagem e a semelhança do Criador, aí então fica difícil da gente desenvolver os nossos talentos, porque acha que as outras pessoas é que têm talentos maiores para desenvolver e para conquistar as coisas, quando isso é igual para todos. Deus, o Criador, deu para todo ser humano este poder de desenvolver, de descobrir o seu potencial, de descobrir os seus talentos naturais para conquistar, para ser feliz, para realizar os seus sonhos que Ele quiser nessa terra. Então, como eu estava falando, que muita gente acredita que as pessoas de sucesso, de inteligência avançada, são as pessoas que conquistaram o que tem e o que pode porque são mais inteligentes que nós. Isso não é verdade. Porque está neste resumo deste capítulo do meu livro, um estudo feito pela equipe do cara que fez isso, o Terman, né? Que ele acreditava cegamente, o Terman acreditava cegamente que as pessoas de sucesso e que levava as nações à frente. O exemplo disso é a nação dos Estados Unidos, que era a nação mais poderosa do mundo. Ele acreditava piamente, o Terman, que eram as pessoas de QI mais elevado, é que levava os Estados Unidos na frente de todas as nações. Seja muito bem-vinda, Paula Miranda. Cadê o Edson? Vai entrar também hoje. Seja muito bem-vinda, a minha cunhada está sempre aqui nas nossas lives para nos prestigiar. Então, como eu já estava dizendo, que o Terman, ele acreditou que seria o QI elevado das pessoas, o QI elevado das pessoas, que era que levava os Estados Unidos na frente, porque essas pessoas eram de QI elevado acima de 160, que a medição é dos
dos inteligentes e gênios, é o que atinge essa medição do QI de inteligência, que é de 140 a 160. Eu acho que é o Arthur que entrou na live. Seja bem-vindo. É pela fotinha aqui, só que é um nome estranho, né? Opa, Arthur. Mas é tu mesmo, filho de Vanessa, é? Arthur, que entrou. Seja muito bem-vindo. Responda aí, que eu estou na dúvida. Opa, Arthur. Que a fotinha é tão pequena, mas está parecendo com o Arthur de Vanessa. Cadê Paula? O Edson vai entrar? Ele ou está na estrada? Então, gente, essa live de hoje é libertadora. Isso foi libertador para mim quando eu descobri isso, e vai ser uma semente plantada na mente de vocês para também desbloquear a mente de vocês, entendeu? Nesse pensamento errado que nós temos certo, que recebemos das escolas, que recebemos dos nossos próprios gestores, né? Às vezes existe mãe tão ignorante que chama o filho de burro. Isso ela está colocando um grande bloqueio nessa criança em relação à sua inteligência. Então esse Terman que eu falo no 4º capítulo do meu livro, ele reuniu a sua equipe, uma equipe grande dos Estados Unidos, para ir em todas as escolas dos Estados Unidos e escolher os 250 mil, foi isso mesmo que eu anotei aqui, 250 mil crianças, para medir com o teste de QI dessas crianças, que ela saísse da média do QI, da média que é de todas as pessoas, de 90 a 109, a medida do QI de inteligência, E o Terman, seja muito bem-vindo, Edson. Entrou um pouquinho atrasado, mas está aí conosco aí. Estamos na nossa live semanal da 4ª live, vendo aí o resumo do 4º capítulo, o Paradoxo da Inteligência, E que se acreditava que a inteligência do ser humano era medida por esse tal de QI, E que nós iremos ver aqui no decorrer que não foi desacreditado esse teste, entendeu? Porque foi algo real e não tem a ver não com isso aí não, com esse QI de inteligência para a pessoa ter sucesso na vida. Então o Terman e a sua equipe, eles separaram 250 mil crianças para fazer o teste de QI, e separaram só os gênios, porque eles queriam colocar essas pessoas, que essas pessoas desenvolvessem para ser chefes de nações e presidentes de nações, que acreditava cegamente que os gênios de inteligência era que arrastava os Estados Unidos e qualquer nação à frente das outras. E na sua pesquisa, entre 250 mil crianças, ele separou que passaram de 140 a 160, que era o QI já de gênios, separou 1.470 crianças, E aí ele
ele dividiu esse grupo ainda entre essas 1470 e separou 735 crianças consideradas gênias e dividiu em 3 grupos, o grupo A, grupo B e grupo C. E na história que eu li desse livro, do Jacob Petri, né? Esse conhecimento não é meu, mas eu li e estou repassando para vocês, é que esses gênios que ele separou, seja muito bem-vinda, a Bárbara entrou, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês aqui na nossa quarta live já semanal, né? Abordando aqui o tema do nosso livro, e hoje nós estamos vendo um tema muito importante para a nossa vida, né? Para as pessoas que ainda não desbloquearam em relação à sua inteligência, né? Porque a maioria da humanidade acha que não tem inteligência para criar alguma coisa, para desenvolver o seu talento, acha que o seu QI de inteligência é baixo, e mesmo que seja baixo, não tem nada a ver, porque o que nós estamos vendo aqui é exatamente uma prova que esse Terman, nos Estados Unidos, fez com essas 250 mil crianças, separando as dos QI mais elevados para colocar à frente das nações e de presidentes de nações, e nós vamos ver que o teste dele não passou e ele ficou decepcionado. Por quê? Porque separou, como eu falei, em 3 grupos essas crianças que foram realmente separadas pela medição do QI elevado de gênios, né, que é de 140 a 160, a medição do QI de inteligência. E o grupo A saiu no grupo A dessa seleção que ele fez, CEOs de grande empresa, saiu juízes, saiu advogados, 20% desse grupo A. O grupo B foram 60% em classe média. Não destacaram em algo muito significativo. E o grupo C, a maioria terminou desse grupo dos gênios de inteligências de QI elevado. O grupo C, a maioria terminou na extrema pobreza, 20% desse grupo, e a maioria vivendo dos benefícios do governo. Aí o Terman, ele fez outra pesquisa que ele não estava satisfeito, né? Porque entre esses gênios não apareceu o que ele queria. Durante 40 anos que ele ficou observando, rastreando a vida dessas crianças, né, de QI elevado, e não saiu nenhum presidente, nenhum ganhou prêmio Nobel, né? E ele não satisfeito, aí ele pegou a mesma quantidade de crianças, 250 mil crianças, sem medir o QI delas, e ficou rastreando esse grupo, que era variado, entendeu? De QI médios, baixos e altos. E nesse grupo que não foi medido, para a surpresa dele, saiu 2 presidentes, né? Está anotado lá na história, presidente da República, de Nações. 2 saíram e ganharam prêmio Nobel, entendeu? Então, o Terman ficou totalmente decepcionado e frustrado
né, com essa questão do QI de inteligência caiu no descrédito, né, porque a turma que ele separou, que não foi medida, foi o que se destacou mais do que o primeiro grupo. Entenderam? Então, foi feito outros testes, né? Outros testes. E o que eu achei mais interessante, eu pontuei aqui para a gente citar também, que foi de uma psicóloga Carol. Ela também fez o seu teste em relação à inteligência do ser humano, fazendo duas perguntas. A turma que ela fez assim: vocês acham que a inteligência é fixa? Ou a inteligência é desenvolvida? Quem puder interagir, responda aqui para mim, no pequeno grupo que a gente está aqui, eu acho que é de 7 pessoas agora ao vivo. O que vocês acham? A inteligência é uma coisa fixa que a pessoa já nasce com ela, ou ela é desenvolvida? Responda aí para mim, por favor. Escreve aí no chat aí para mim, por favor. A inteligência é uma coisa fixa que cada um já nasce com ela, ou ela é desenvolvida? Vamos ver aqui. Quem respondeu aqui? A Bárbara, desenvolvida. Ela é desenvolvida, estimulada. A Paula. O Edson também, desenvolvida. Exatamente. A segunda pergunta é que a maioria realmente concorda que ela é desenvolvida. A Edileuza também. Tá certo. Mas só que essa inteligência, essa resposta é um pouco superficial, sabe por quê? Porque apesar da gente responder e acreditar que ela é desenvolvida, ela é superficial porque a gente não acredita. A gente não acredita que temos essa inteligência. Por isso que eu iniciei a introdução, que eu vou ler de novo aqui para quem não estava no início, a introdução do capítulo, para vocês entenderem por que a gente acha que é desenvolvida, mas a gente no fundo não acredita. Por que a gente não acredita? Porque as próprias escolas medem a nossa capacidade. Se a gente não tira 10 em todas as notas, a gente não é o bom. Se a gente tira nota baixíssima, a gente é como que esteja limitado ou não temos inteligência suficiente. É isso que acontece. Então veja, eu vou ler de novo aqui para quem não estava no início. O início do 4º capítulo, que é o paradoxo da inteligência, diz assim: sabemos que os fatores necessários para o sucesso são foco, disciplina, network, constância e trabalho duro.
Mas assim como a planta precisa de adubo na sua semente para o seu desenvolvimento, também sem a semente a planta não pode ter os melhores, ou pode ter os melhores adubo não vai prosperar a planta. Da mesma forma, os fatores necessários para o sucesso, se a pessoa não conhece a sua essência, isso também não lhe traz o resultado necessário. Porque grande maioria não tem esses resultados de sucesso financeiro. É por causa dessa crença. Ele não descobriu, não despertou a sua consciência para o poder que o Deus Criador colocou dentro de cada um de nós. A sua identidade tem que ser despertada. Nós somos a imagem e semelhança do Criador e nós somos seres altamente criativos e produtivos porque somos filhos de um Deus altamente criativo e produtivo. E isso, quando despertada essa consciência, quando a gente descobre essa identidade, a gente começa a desenvolver realmente a nossa capacidade criativa e o propósito da vida e o sentido da vida, e a vida fica mais gostosa e nós cheios de entusiasmo para vivê-la. Então, essa outra pesquisa que a psicóloga Carol fez nessas duas perguntas, que a maioria acha que realmente a inteligência ela é desenvolvida, mas superficialmente nós não acreditamos muitas vezes. Isso está provado pelo físico alemão, o Alberto Einstein. O Alberto Einstein, que é o físico alemão, ele diz na sua autobiografia que ele tirou notas baixíssimas na escola, né? Então, isso está provado que a inteligência de cada um de nós pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Isso foi altamente libertador para mim quando eu li esse livro. É o óbvio que ignoramos, né, que eu recomendo, que é do Jacob Petri, é um mentor, mentor e cientista. Que eu também aí criei o jargão da minha própria mensagem, que o jargão que está no meu livro, mencionado várias vezes, quando a gente descobre isso, é que a gente pode dizer assim: eu não sou melhor do que ninguém, e não existe ninguém melhor do que eu. O mesmo cérebro que Deus deu ao Alberto Einstein, ao homem que nós achamos mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump, ele deu para mim também. Ele deu para você também, o Criador. O cérebro é o mesmo. O problema é que ele desenvolveu o seu cérebro e nós não. Existe talentos na nossa vida naturais, quando a gente descobre que a gente faz melhor do que esses caras. E os caras fazem melhor do que nós nos talentos naturais dele, porque eles desenvolveram e descobriram os seus talentos naturais. Isso é algo
extraordinário. As pessoas já começam a me admirar, porque eu escrevi um livro, né? E isso saiu tão natural, não teve esforço, cara. Eu tirei só 1 hora todos os dias. Lógico que você tem que tirar, se você quer escrever uma obra, você tem que definir um horário, né? Eu tirei todo dia 1 hora de manhã para escrever e o livro surgiu naturalmente, e vai surgir outros. Entendeu? Porque todos nós temos essa capacidade, e todos nós também estamos cheios de bloqueios que precisamos ir quebrando e desbloqueando. E como é que a gente vai desbloquear se não tiver alguém que diga para nós? Se não tiver mentores e tutores que nos dê clarificação aonde estamos errando, o que podemos melhorar. Aí fica difícil, e por isso que a grande maioria da humanidade não prospera, não desenvolve, porque falta ali o conhecimento. Como o próprio mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E o nosso grande problema, também, para finalizar, é que nós temos talentos e nós enterramos os nossos talentos. Nós enterramos os nossos talentos, mas Deus deu. Jesus ensinou lá, né, naquela parábola dos talentos, né, dando talentos para os seus seguidores. Naquela parábola, ele dá talento segundo a sua capacidade. E quando a gente vai desenvolvendo os nossos talentos, no percurso, nós iremos aumentando a capacidade pela prática, pelo desenvolvimento. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Descobrir isso. Começar a acreditar em si mesmo e em Deus, né? Começar a acreditar em você e em Deus. E não só esperar que Deus faça tudo por nós. Porque o que precisamos para desenvolver, enriquecer a nossa vida espiritual e material, tudo já foi nos dado. Quando o bebezinho nasce, tudo já está pronto. Ele está no Jardim do Éden. O Jardim do Éden ainda, que eu chamo esse mundo, tem de tudo. Agora, com sabedoria, que temos que buscar para desfrutar e descobrir os tesouros escondidos nessa terra e principalmente dentro de nós, né? Lembrando da primeira live, né? O despertar da consciência, o mendigo
que estava sentado em cima de um baú velho, há muitos anos pedindo esmola e não sabia a riqueza que estava tão próximo dele. E quando é incentivado pelo Senhor que lhe deu uma esmola, que insistiu para ele abrir o baú, e ele estava sentado há anos em cima de um tesouro de ouro, de prata e de pedras preciosas valiosíssimas. Esse tesouro de ouro, de pedras preciosas, está aqui dentro. O chip espiritual que cada ser humano tem. Todos nós sabemos o que é o chip, né? Estamos na era da tecnologia. Então é o espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós. Esse espírito precisa ser iluminado para transbordar e dar governo à nossa alma, que nós chamamos de mente serpente tagarela, que nos engana e nos diz coisa a nosso respeito que nós não somos. Nós somos a essência do que está escrito no manual. Lembra que eu falei que nós somos muito preguiçosos, né? Também para ler o manual dos nossos celulares, smartphone, iPhone, e não usamos nem 5% da capacidade, porque nós não lemos o manual. Então, o manual da vida é a Bíblia. É lá que muitas coisas nós não iremos entender a princípio, mas depois, e buscando mentores espirituais, começamos a entender, porque o manual da vida tem resposta para tudo. Tudo está lá em relação à nossa vida familiar, conjugal, empreendimento, financeira, riqueza, em todos os aspectos. Vou olhar aqui, gente, que tem que baixar aqui para ver. Estamos chegando já quase ao finalzinho da nossa live, 1 hora. E o que eu tinha de falar, já falei, não falar tudo, né? Que depois vocês vão adquirir o livro para ver tudo quanto está lá dentro, né? Tudo quanto está lá no conteúdo todo, que o tema central é você faz parte do todo, né? Todo esse universo criado por Deus, os seres animados e inanimados, e entre os seres criados, nós somos o que mais subestimamos o nosso poder e o poder de Deus. Os animais irracionais não subestimam, eles vão lá e faz o que tem que ser feito, e vai na busca, vai na caça. Já viu como a águia pescadora, que coisa linda, cara. Tem alguns vídeos aí, Edna, minha irmã, seja bem-vinda. Você parece que entrou já no finalzinho da live hoje, né? Estava muito ocupada, talvez. Seja muito bem-vinda, seja abençoada. Caraca, bicho, então todos os animais, eles não subestimam, e eles não entram em estresse, eles não ficam preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer, porque eles não duvidam que o seu Criador todo dia provê para ele o seu sustento, a sua vida, né?
Então, o mestre, vendo essa deficiência na mente dos homens, ele mostrava assim, olha, os pássaros, olha, o lírio dos campos, né? O pai os alimenta todos os dias. Oh, por que homens de pouca fé estão preocupados com o que vai comer amanhã, vestir? Meu Deus, como as pessoas lhe falta realmente fé, lhe falta realmente conhecimento, o despertar da consciência. Então, é essa mensagem que eu vou continuar transmitindo. Comecei fazendo essas lives por causa deste empreendimento do livro, mas eu vou continuar, entendeu? Porque eu sinto que eu tenho uma mensagem minha de vida e de conquista que ainda irei conquistar daqui para frente. E agora uma mensagem de tudo quanto eu conquistar, eu não vou negar uma vírgula de passar o conhecimento e o entendimento de como eu cheguei lá para todas as pessoas que me ouvirem, familiares e outras pessoas nas redes sociais, né? Eu estava já buscando uma configuração, pedi até ajuda a Lucas, para começar a fazer essa live em 2 dispositivos. Fazer essa live no meu computador, que no computador é mais complicado, o celular já está pronto. Você abre o celular, ele está pronto. Mas no computador você precisa baixar um outro programa, fazer umas configurações complicadas. E na última hora aqui eu pedi a Lucas também não chegou a configurar, depois eu vou ver. Para fazer, gente, para fazer uma live em 2 plataformas. Essa aqui do Instagram, que eu já comecei, mas a plataforma do TikTok, ela dá uma audiência muito maior. Por exemplo, aqui tem 8 seguidores. Se eu começar a fazer ao mesmo tempo a live no TikTok aqui, lá mesmo não tendo os familiares e as pessoas e amigos conhecidos, como eu tenho aqui no Instagram, mas ela triplica. Se aqui tem 9, lá vai dar 30 pessoas. Né? É uma audiência muito grande, muito grande. Muito grande no TikTok. Então, eu tenho a mensagem da minha vida e a mensagem divina para divulgar através das redes sociais, entendeu? Então eu realmente estou muito feliz por ter desbloqueado isso, porque isso também é um bloqueio, entendeu? Não é todo mundo que tem a coragem de colocar o rosto, a cara diante das câmeras, aonde quando você abre uma live dessa, você está diante do mundo todo, porque pode entrar uma pessoa do outro lado do mundo e está ali lhe assistindo, entendeu? Então, esse foi um dos desbloqueios gigante, porque como uma pessoa muito tímida enfrenta isso. Como? Depois eu vou começar a falar isso com mais detalhes, como conseguir estar aqui com naturalidade. E as lives para mim vai ser uma coisa assim, futuramente, tão cotidiana como as coisas cotidianas que nós fazemos, né? Ao levantar, né? Tomar o nosso banho, lavar o rosto, tomar café,
né? Fazer live, ir para academia, ir para o trabalho e fazer parte de uma das coisas que fazemos todos os dias. Isso vai ser algo natural. E isso, quando você começa realmente a ganhar um número de seguidores, você começa a ser monetizado pelas plataformas. As plataformas começam a te pagar, porque as plataformas, eles não contratam nenhum artista da Globo, não. Os artistas da Globo aqui, ó, somos nós, entendeu? Somos nós que começamos a fazer vídeo, né? E esses vídeos muitas vezes faz sucesso e viraliza. E entre isso as plataformas, né, faz as suas divulgações e as suas propagandas de produtos, e aí é onde ela fatura. E ela fatura tanto que quando nós começamos a ficar bom realmente nisso, nas lives das plataformas, aí ela começa a pagar uma pequena comissão para a gente. Uma pequena comissão, mas que tem gente já ganhando bastante dinheiro aí com as lives, com os vídeos, entendeu? É uma das formas também de você enriquecer com a internet. E é isso aí. Depois dos 60, eu estou na busca, como todo mundo, se começar a buscar, vai encontrar. Não correr, gente, atrás do dinheiro. A corrida de ratos, né? Atrás do dinheiro. Não. Nós temos que aprender a lidar com o dinheiro e fazer que o dinheiro trabalhe para nós, né? E o dinheiro vai trabalhar para nós enquanto nós dormimos. E isso é possível hoje com a nova tecnologia. Gente, vamos finalizar a nossa live, né? Já falei o que tinha de falar e vamos finalizar com a oração. Se puder fechar o olho e orar junto comigo. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz e vou continuar fazendo as lives, mesmo que tenha só 2 pessoas assistindo, porque depois outras pessoas assistirão. Te peço que as minhas palavras, o celular caiu aqui já, seja uma semente produtiva e abençoa a vida de cada uma das pessoas que estiveram aqui, Senhor. Porque as nossas palavras, os nossos pensamentos são sementes que germinam para a vida ou para a morte. E que as minhas palavras sempre possam germinar para a vida, para o bem da humanidade, da comunidade, daqueles que irão nos assistir e estarão conosco todos os dias, Pai. Muito obrigado mesmo, e que eu abençoo todas essas pessoas que estiveram comigo e que estarão na próxima semana. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a prosperidade sempre. Vamos sair aqui, pessoal, e cada um vai para as suas outras atividades. Obrigado e beijo no coração de todos.